Boa noite, queridos. Boa noite. Não preciso gritar também não, gente. Alegria imensa estar aqui com vocês. Desde sexta-feira tenho sido muito abençoado por meio dessa juventude. Agradeço, reforço o meu agradecimento ao pastor Estevão, ao pastor Tarcísio, por estar servindo juntamente com os irmãos nesse final de semana. Para mim, uma alegria muito grande. Eu queria orar com você mais uma vez. Se você puder fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e aí no seu lugar, você primeiramente vai orar pela sua vida, para que Deus te dê a disposição correta nessa noite para ser confrontado, consolado, motivado, encorajado pela palavra do Senhor. Peça a Deus para que Ele fale contigo, que Ele abra sua mente, o seu coração. Ainda na sua pessoalidade, ore pelo irmão que está do seu lado. Peça para que o Senhor abra também a mente, o coração, dê a disposição correta para que esse irmão seja abençoado, enriquecido pela palavra do Senhor. Por fim, eu peço que você ore pela minha vida. Ore para que o Senhor, na tua misericórdia e graça, possa usar-me como um instrumento em tuas mãos. Pai, obrigado. Obrigado pela essa oportunidade de mais uma vez, diante da tua palavra, sermos transformados pelo Senhor, Pai. Que a tua palavra nessa noite vá no lugar onde nada mais pode ir, ó Deus. Que a tua palavra possa encontrar não somente um lugar no nosso coração, na nossa vida interior, mas que ela encontre um lugar na nossa vida prática, no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa vida. Fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você já reparou que, tendo você uma série de divergências, você e seus amigos têm mais afinidades do que divergências? Ontem nós até conversamos um pouquinho sobre isso aqui, de uma ideia do autor, o romancista do século XIX, C.S. Lewis. Ele diz no seu livro Os Quatro Amores o seguinte: a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para outra: o quê? Você também? Pensei que era só eu. Tem amigo assim? Você começa uma amizade e fala: nossa, essa pessoa também pensa assim, essa pessoa também gosta disso, você também coleciona chaveiro desde 1970. Ainda nesse livro Os Quatro Amores, ele vai dizer assim: fazer um amigo não é o mesmo que tornar-se afeiçoado. Presta atenção nisso. Mas quando o seu amigo se torna um velho amigo, todas aquelas coisas que nele inicialmente nada tinha a ver com a amizade se tornaram familiares e queridas com familiaridade. Difícil a palavra, né? Ou seja, é natural que isso aconteça nos nossos relacionamentos. A gente acaba absorvendo coisas dos nossos amigos. Lembra daquele ditado? Diga-me quem você anda, eu te direi quem você é. É normal, acontece, e é gostoso isso. Você cultivar boas amizades. Você pegar aquilo que antes era estranho, diferente, agora é familiar, a sua vida, a sua rotina, a sua amizade. Na sexta-feira, nós começamos uma série de reflexões aqui dentro desse tema que nos foi passado na conferência, Entre Nós. E na primeira reflexão, só para situar os irmãos aqui, para a gente conseguir concluir e fechar da melhor forma possível, na primeira reflexão, nós refletimos ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis e vimos que o Senhor, ao nos criar, Ele nos dá propósito, estrutura e direção. Os propósitos que Deus nos dá são propósitos relacionais. O Senhor nos criou com o propósito de relacionamento. Relacionar primeiramente com Ele, com o próximo e com a sua criação. Ele nos coloca dentro de uma estrutura, e essa estrutura primária é a família. E a família compõe, então, a sociedade. E o Senhor quer que a gente consiga desfrutar desses propósitos dentro dessa estrutura de forma saudável. Por fim, o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos dá uma ordem, o Senhor nos dá missão para vivermos. Ainda no jardim, o Senhor colocou uma série de trabalhos para o homem e para a mulher.
uma série de formas deles desenvolverem a criação, gerar conhecimento, gerar riqueza para a glória de Deus. Ou seja, o Senhor nos dá propósito, estrutura, direção, mas o pecado vem e coloca tudo isso abaixo, desfigura, nos desconfigura desse modo. É por isso que ainda em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, o Senhor sacrifica um animal, porque o casal tinha pecado, tinha tentado viver do seu jeito. Eles viram que eles estavam nus, costuraram folhas para tampar a sua nudez. E o Senhor, o que ele faz lá no 3,19? Ele vai lá e mata um animal. Ele cobre a vergonha. No 20, desculpa. Então, o Senhor está fazendo isso. Ele está matando o animal, derramando um sangue inocente para cobrir a vergonha e voltar àquilo que existia antes, o seu propósito original. Talvez você se lembre disso no Evangelho de João, quando João olha para Jesus, ele avista Jesus e fala: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um prenúncio do Evangelho ainda em Gênesis, para mostrar que o Senhor nos voltaria, ou seja, nos traria de volta para o nosso lugar de origem, para que nós pudéssemos viver um relacionamento primeiro com Ele, com o próximo e com o mundo no qual Ele criou. Ou seja, esse foi o nosso ponto de partida. O Senhor nos dá propósito, estrutura e direção. Ontem ainda nós refletimos sobre como nós, ainda nas nossas relações, nós podemos aplicar alguns princípios bíblicos que vão reger a nossa vida enquanto irmãos. Como que eu posso demonstrar amor? Como que eu posso demonstrar acolhimento? Como que eu posso abordar um irmão que está em pecado, em amor? Como que eu posso abordar um irmão que está servindo e motivá-lo a continuar servindo? Como eu coloco à disposição a minha vida, a minha casa, os meus recursos, os meus talentos para o bem e a expansão do reino de Deus? Hoje eu queria conversar com os irmãos ainda dentro desse tema do nós entre nós, fechando esse tema a partir do texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E olhar com os irmãos como que nós podemos descobrir a beleza de trocar o eu pelo nós. Você já parou para pensar que nós somos o tempo todo levados a colocar o nosso eu acima de todas as coisas? Às vezes a gente nem percebe o quanto que isso impacta a nossa vida. Nós paramos pouco para pensar como isso impacta a nossa fé, a nossa vida como igreja, a nossa vida com o Senhor. Os estudiosos dizem que o pensamento humano passou por pelo menos 4 formações ao longo do tempo. Primeiro, eles dizem que o homem que veio primeiro é o homem político, lá de Platão. Depois nós temos o homem religioso. Em seguida, o homem com pensamento econômico. E, por fim, os estudiosos dizem que nós vivemos a era do homem psicológico. O que é isso? O best-seller cristão Carl Trueman escreveu no seu último livro, foi publicado recentemente em língua portuguesa, O Surgimento e o Triunfo do Self Moderno. Ele faz uma citação do estudioso intelectual Philip Riffe, que nos explica um pouco sobre isso aqui. Ele diz assim: a era do homem psicológico, a era na qual nós vivemos, requer mudanças na cultura e em suas instituições, práticas e crenças, o que afeta todos, pois tudo precisa se adaptar para refletir uma mentalidade terapêutica que atua no bem-estar psicológico do indivíduo. Você consegue enxergar essa sociedade? Uma sociedade altamente terapêutica, onde o eu é colocado acima de todas as coisas. Se eu não estou bem, se eu não sou servido, se eu não tenho as minhas expectativas correspondidas, tem alguma coisa errada.
Recorrendo mais uma vez ao C.S. Lewis, agora no Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: a partir do momento que você tem o eu, surge a possibilidade de colocar em primeiro lugar, de querer ser o centro, de querer, na verdade, ser Deus. Foi esse o pecado de Satanás. E esse também é o pecado que ele ensinou à raça humana, colocando na cabeça dos nossos ancestrais mais remotos a ideia de que poderíamos ser como deuses, que poderíamos depender de si mesmo como se tivesse sido seus próprios criadores. Ou seja, eu não mais interpreto a realidade, agora eu crio uma realidade que se encaixe dentro daquilo que eu quero viver. E ele finaliza o seu pensamento: sejam seus próprios mestres. Inventem todo tipo de felicidade que vocês desejam para si, fora de Deus. Essa é a era terapêutica. Eu não sei se você já ouviu falar, ou se você trabalha com isso não é uma crítica, é uma constatação, mas existe algo que cresce hoje na sociedade, que é a experiência do cliente. Certo? O cliente tem que estar no centro de todas as coisas. Você vai comprar alguma coisa, algum objeto, seja um objeto eletrônico, seja um carro, eles vão fazer de tudo para que você esteja no centro, vão cuidar de você porque você é o produto mais importante. O problema é quando isso entra aqui, ó, no nosso corpo, na igreja. Onde nós, muitas vezes, saímos da nossa casa com uma disposição errada para cultuar o Senhor. Onde a gente chega aqui e senta e fala assim: hoje eu não gostei do louvor. Como se o louvor fosse para você. Eu não gostei da temperatura do ar-condicionado, pastor. Essa estava muito gelado. Ou estava muito quente. Não tenho vaga para parar. Não tem. O corpo de Cristo não é sobre você. Não é sobre a sua individualidade. Não é sobre o seu eu. É sobre o nosso Deus. Na sua bondade, graça, reúne o seu povo para celebrar o seu nome, para mostrar quem Ele é, para proclamar as verdades do Evangelho ao mundo, e assim outros chegarem ao arrependimento e à vida transformada em Cristo. Então a gente precisa entender que o negócio não é sobre nós, não. Para você ter ideia, recentemente eu assisti uma palestra sobre avanço tecnológico e eu vi o palestrante falando sobre esses aparelhos que a gente coloca no rosto, esses aparelhos digitais, né? Tipo um óculos grande. Um dos desenvolvedores desse aparelho, dessa tecnologia, estava dando a palestra falando sobre o reconhecimento de dados por meio da dilatação da nossa pupila. Os estudiosos apontam que o movimento da pupila, ele pode indicar o seu estado de bem-estar naquele momento. Ou seja, o jeito que a sua pupila dilata, vendo uma notícia, vendo um produto, vendo alguma coisa, gera dados para que eles possam, então, te vender alguma coisa. Por isso que você, se tem rede social, ou se consome alguma coisa na internet, se você fala alguma coisa, ou se você clica em algo, aquilo vai aparecer para você constantemente. Agora as pessoas já colocaram isso no seu rosto aqui. Você reagiu, vai chegar. Mais uma forma de te colocar no centro de todas as coisas. Tudo isso deveria ser sobre a felicidade do homem psicológico, do bem-estar social e terapêutico. Mas nós conseguimos ver como a sociedade tem reagido diante disso. As pessoas estão isoladas, as pessoas vivem dentro do seu egoísmo, as pessoas não querem saber mais de se relacionar umas com as outras. E, mais uma vez, isso tem penetrado dentro do nosso corpo, na igreja do Senhor. Agora, esse não é o fenômeno da pós-modernidade, meus irmãos. Quando nós olhamos para o contexto de Éfeso, da cidade de Éfeso, nós vemos ali que é uma cidade com um poder muito forte, uma cidade multicultural.
E se você olhar os comentários históricos, teológicos, o que está acontecendo aqui, nesse contexto no qual Paulo está escrevendo, ele vai dizer para nós, vai nos mostrar esses cenários políticos, econômicos, social, religioso, que não está muito distante do que a gente vive, não. Por exemplo, Éfeso era um ótimo exemplo de que Roma era capaz de estabelecer a paz. O exército suprimia de modo implacável qualquer revolta diante de qualquer fator, diante de qualquer contexto. Havia um poder político muito forte. Na questão econômica, se você não sabe, Éfeso era uma cidade portuária que recebia seda da China, trigo do Egito, gente de todo lugar do mundo chegando ali. Ou seja, é uma cidade multicultural, uma cidade que tem uma economia pujante, uma economia boa. Poder político bom, um poder econômico bom. Na área social, os senhores ficavam ricos às custas dos seus escravos, às custas de trabalho forçado. E na questão religiosa, o povo vivia aterrorizado por poderes invisíveis, por busca de prazeres nas magias, por busca de prazeres na bebida, nas relações sexuais. Você sabe que o templo de Diana tinha disponível para cultos pagãos, por meio do sexo, aproximadamente 1.000 prostitutas cultuais. Contraste da Pax Romana com a paz de Cristo, das pessoas que receberam essa carta de Paulo nesse momento, é um contraste gigantesco. Agora, você não vive na cidade de Éfeso no século I. Você vive em Belo Horizonte, ou na região metropolitana de Belo Horizonte. Você vive em outro contexto. Mas há marcas do que o povo vivia lá que nós também vivemos hoje. No aspecto político, nós vemos os nossos políticos agindo com injustiça e falta de integridade como algo comum no nosso dia a dia. Embora Belo Horizonte seja uma potência econômica, o Brasil tem passado por momentos difíceis na nossa economia. Você sabe disso. As coisas estão mais caras, as coisas estão mais difíceis. No contexto social, nós vemos as pessoas como aqueles servos que exploravam seus escravos, pessoas nos dias de hoje ainda explorando outros para os seus próprios benefícios. Ah, mas isso não acontece, não. Dá um exemplo pequeno, comum, triste. Pechinchar com um pobre. A pessoa vai fazer um serviço na sua casa? Não, com R$ 70. Não, só pago 50. Você pode pagar 70. Você pode pagar até 100. Mas você pechincha. E o mineiro, ele gosta de pechinchar, né, gente? Eu sou mineiro, tá? O mineiro gosta de pechinchar, né? Feio demais. Isso é uma forma de explorar. É uma forma de oprimir também. No sentido religioso, as pessoas continuam buscando refúgio espiritual em tudo o que está fora do nosso Deus. Essa é a realidade do nosso mundo. Ou seja, nós podemos viver mais 2.000, 3.000, 4.000 anos e a essência do coração humano continuará a mesma, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor. Mais do que nunca, eu, você, a Igreja Batista do Barro Preto, a Juventude Amper, que é parte dessa igreja, todos nós aqui precisamos de fazer com que o nosso eu encontre o nós. Todo cristão é chamado para viver uma vida de relacionamento saudável com Deus, com o próximo e com a sua criação. E finalizando essa série, então, eu quero refletir com os irmãos sobre duas atitudes importantes nesse texto de Efésios, capítulo 4, de 1 a 5, sobre como nós deixamos o eu para nós vivermos o nós. Primeira atitude é viver de modo digno. Veja comigo os 2 primeiros versículos. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo morou alguns anos em Éfeso,
plantou ali aquela igreja, preparou os irmãos para continuarem a tarefa de pregação do evangelho, onde, se você olhar no mapa, hoje é a atual Turquia. Depois disso, após concluir o que ele tinha feito naquela cidade, Paulo então seguiu para continuar a sua missão. E aí o apóstolo foi preso em Jerusalém, pediu para ser transferido e julgado em Roma. Na prisão, ele continua investindo na vida do povo de Deus, escrevendo cartas. E Paulo diz, ele começa o seu texto dizendo isso: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, ou em outras versões vai dizer, eu suplico. Qual que é esse apelo dele? Qual que é essa súplica aqui do apóstolo? Que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Sejam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. A palavra aqui que Paulo está usando para dizer andar, né, de modo digno, viver, ou talvez em outras versões andar, vivam ou andem de modo digno, a palavra tem o sentido de enquanto você caminha, você aproveita todas as oportunidades. Fazer o bom uso de todas as oportunidades. Nós falamos rapidamente aqui ontem, refletimos sobre isso com os jovens, sobre como nós podemos usar aquilo que Deus tem nos dado de oportunidades contextuais, relacionais, para a gente pregar o Evangelho, para a gente entrar numa condição de quem influencia e não de quem é influenciado. Citei um livro que me marcou muito, da Rosalia Butterfield, O Evangelho e as Chaves do Reino. Ex-ateia, lésbica, professora universitária, totalmente longe do Senhor. Começou a comentar num blog apologético de um pastor, e o pastor e sua esposa convidou aquela mulher para sua casa, de modo que ela foi transformada. O Evangelho alcançou a sua vida, Cristo a salvou, deu uma família e um ministério frutífero de pregação do Evangelho. Quantos de nós estamos dispostos a chamar esse tipo de pessoa para a nossa casa? E ela fala exatamente isso, ela fala assim, o que me impactou na vida daquele pastor é o que Jesus fazia. Jesus andava com os pecadores, mas ele não pecava com os pecadores. Esse é o convite para mim e a você, esse é o convite para a nossa igreja, colocar em prática essa verdade do Senhor aqui. Andar de modo digno da vocação é andar aproveitando todas as oportunidades que Deus nos dá. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Crie. Cative uma oportunidade. Faça com que alguma coisa aconteça para que você seja usado pelo Senhor. O Senhor te deu salvação. O Senhor te deu recursos. O Senhor te deu uma família espiritual para te fortalecer, para te preparar. Não é para a gente ficar aqui dentro, não. É para ir lá para fora. Andar de modo digno da vocação também é andar com uma vida de santidade, de busca ao Senhor. Andar de modo digno da vocação é investir no nosso relacionamento pessoal com Deus, é investir na nossa vida particular com o Senhor, de modo que o Senhor venha encharcar a nossa vida com a Tua palavra, com a Tua presença. Por isso que Paulo lembra aqueles irmãos, lá no capítulo 2, ele diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados. Todos viviam deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Portanto, ele vai dizer lá no 5, de 15 a 17, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. Veja o que Paulo está falando. Nós não somos dignos dessa vocação. Nós não somos dignos de sermos salvos por Cristo. O Evangelho consiste nisso. Nas dores que nós estamos dispostos a confessar, mas muito mais amados do que nós poderíamos imaginar.
Nós não somos dignos dessa vocação, mas o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos dá essa salvação. O Senhor nos dá essa vida eterna e nos convida, então, a viver em santidade, aproveitando as oportunidades nos dias maus, vivendo em santidade, vivendo aquilo que Ele tem para mim e para você. E nós precisamos aproveitar isso como irmãos, como igreja do Senhor. O problema é quando a gente começa a andar do jeito que a gente quer, né? Não dá a mínima para que o outro fala, não quer saber o que o outro está vivendo, não dá uma palavra amiga para aquele irmão que está passando por algo que você sabe que está passando, não acolhe. Tem um amigo meu que fala assim, eu nem pergunto se está bem para não ser parte do problema. Vou nem perguntar se está bem não, vai que não está, eu vou ficar sendo parte do negócio. Paulo está falando assim, eu suplico a vocês, meus irmãos, vivam de modo digno no Senhor. Coloque essa vocação em prática. Ele continua dizendo, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Se você pegar Paulo escrevendo aos Colossenses, você tem uma série de similaridades, são cartas bem parecidas. E lá no capítulo 3, nos versículos 12 a 14, ele diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Muitas vezes nós não entendemos o que é viver em comunidade, porque a gente está encharcado desse negócio do eu. Até o nome dos produtos é eu, né, gente? iPhone, iPad, iPod, a igreja, qualquer coisa, né? Daqui a pouco vira isso, né? Aí você senta lá na sua casa. Hoje eu quero ouvir o pastor Tarcísio, que ele pregou lá no texto de Romanos. Mas o louvor, eu não quero o louvor da igreja do Barro Preto, eu quero ouvir o louvor da igreja X. Eu nem preciso nascer, que eu já tenho suco e pão em casa. Você entende? Virou isso. A gente cria uma barreira de proteção, uma barreira de comodidade. A gente não dá espaço para aprender, para abrir mão das nossas vontades, para amar, para ser amado, para servir, para lidar com o diferente, aprender com o diferente. O que Paulo está colocando aqui, gente, tem a ver com a nossa salvação. A vocação que Deus nos chamou implica em andar de modo digno do Senhor. Ah, mas eu não aguento aquela pessoa. Fulano, pastor, porque você não sabe como é que é aqui. Me tiraram do coral. Tem muitos corais aqui, né? Eu aprendi um negócio, gente. Estou plantando igreja, pastor. O pessoal pergunta assim, ô Paulo, lá na sua igreja tem coral? Eu falo, tem coral, sucuri, surucucu, naja, mamba, o que mais? Ai, mas me tiraram do coral, me cortaram do ministério. Ai, mas eu não aguento servir com aquela pessoa sistemática. Ai, mas o fulano de tal é assim, o ciclano é assado. Na minha época, os jovens não faziam congresso. E os jovens, na minha época não tinha velho, né? Quando eu era novo não tinha velho. Paulo está falando assim, ó, humildade, mansidão, paciência. Gente, isso aqui é virtude do caráter cristão. Isso é evidência daquilo que Deus faz na vida de todo mundo que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é marca, isso é fruto. Isso é o que o Senhor vai produzindo em nós. À medida que eu conheço a Cristo, que eu me envolvo com o seu corpo, eu baixo a guarda, me coloco à disposição de servir, de ser servido, de amar, de ser amado. Eu tenho que colocar isso em prática. Então, isso é viver de modo digno da vocação, mas há uma segunda atitude aqui que é fundamental para a gente viver essa unidade em Cristo, que é fazer todo o possível. Veja comigo lá a partir do 3.
façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Em Romanos 12, 18, Paulo vai usar essa mesma ideia. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Há um esforço que deve ser diligente na nossa vida de viver em paz, de mantermos unidos. Agora, esse esforço não é nada perto daquilo que Cristo fez por nós na cruz, não é verdade? Não é nada. É o mínimo que nós devemos fazer, mas ainda assim o apóstolo está orientando a igreja do Senhor, está orientando a nós hoje, nesse dia também, a fazer todo o possível para manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Isso é simples. Um dia foi declarado pelo nosso Senhor Jesus Cristo a todo aquele que crê: você agora tem paz com Deus. E por ter paz com Deus, você deve desaguar essa paz na vida do seu próximo. Esse esforço, gente, requer disposição, preservar a nossa disciplina, virtudes que demandam de nós um cultivo contínuo. Não é fácil. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: só Jesus para gostar de crente. É verdade. Crente é complicado demais, gente, não é? É ou não é? É. Ou é só lá na minha igreja que o povo é complicado? Isso aqui é como subir uma montanha, gente, como fazer uma caminhada de longa distância. Vem o cansaço, vem a vontade de desistir. A gente não pode parar, né? Tem que continuar. Esforçar diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de como que nós podemos fazer isso na prática. Algo que todos nós já passamos. Uma cultura triste da sociedade brasileira, que é a cultura da fofoca. Já percebeu que até para puxar conversa na fila do banco você fofoca? Infelizmente, até para fazer um pedido de oração a gente fofoca, né? Temos que orar pelo fulano, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Você não sabe? Senta aqui, vamos falar agora. Aí você fala tudo, menos ora para a pessoa. Não ora, né, no final do... Aí fofoca, fala mal e difama. Isso tem ganhado espaço entre o povo de Deus, isso é muito ruim. Isso é péssimo. Isso nos divide, isso nos fere. E às vezes não tem esforço para lidar com isso. Eu não sei se os irmãos já se atentaram, mas o termo grego usado no Novo Testamento para caluniador ou difamador ou fofoqueiro, a palavra é uma palavra muito próxima da nossa língua portuguesa, diabolos. Te lembra algo? Diabolos significa que toda vez que você abre a sua boca para difamar, para fofocar, para denegrir, para falar de alguém, você está emprestando a sua boca para o Satanás. É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. Infelizmente, todos nós já passamos por isso. Dentro da igreja. O que é muito ruim. O que exige de nós arrependimento. O que exige de nós um coração humilde de pedir para que o Senhor nos transforme. Como diz o salmista: Senhor, coloque guarda na minha boca. Coloca vigia no meu coração. Como diz o apóstolo Tiago, que saia da minha boca apenas aquilo que é bom, que é doce. Essa cultura triste dentro da igreja, ela se manifesta pelo menos em 3 aspectos ou 3 pessoas. Primeiro, o caluniador, né, que tristemente pode ser um diabolos. E, nesse caso, deve ter arrependimento, confissão e voltar. O Senhor sempre perdoa, o Senhor sempre restaura.
Mas há o que eu acho talvez um dos mais críticos, que é aquele cúmplice silencioso. Alguém que não consegue interromper o ciclo do mal. A pessoa vem fofocar e a outra escuta. Qual deve ser a nossa atitude quando isso acontece? Irmão, não quero ouvir. Irmão, você já conversou com a pessoa? Irmão, o que você está fazendo é pecado. Isso desagrada a Deus. Olha, converse com ela. Texto de Mateus 18 diz que você deve confrontar essa pessoa em amor. Caso essa pessoa não acolha essa confrontação, você pode me chamar que nós iremos juntos para restaurar esse irmão. Você entende que é diferente? Vai fofocar para você, você fala, não quero ouvir. Não fale comigo. Não quero saber. Isso é esforço, gente. Esforço diligente, eu não quero ouvir isso. Fale com a pessoa. Para com isso. Já falou para alguém? Vai lá e peça perdão. E tem o terceiro, né? Que é o caluniado. Muitas vezes ferido de modo injusto, ele precisa perdoar, porque o rancor não pode criar raízes de amargura dentro de nós. Agora, perdoar é difícil, né, gente? O C.S. Lewis fala assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que tenham algo a perdoar. Todo mundo fala de perdão, canta sobre o perdão, escreve sobre o perdão. Mas quando tem que perdoar, o negócio é difícil, né? É uma ideia linda, até colocar em prática. Mas a palavra de Deus está falando para mim e para você: façam todo o possível para manter a paz, a unidade. Aqui não tem conforto, aqui tem renúncia, tem coragem, tem obediência, tem vida com o Senhor. Às vezes o passo espiritual mais difícil que você vai dar é pedir perdão para alguém. Eventualmente, o passo espiritual para manter a unidade mais difícil que você vai dar é falar assim: não quero ouvir isso. Eventualmente, você terá que dar um passo como alguém espiritual no Senhor e dizer: meu irmão, eu te perdoo em Cristo. E esse relacionamento está restaurado. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza daquele que nos une, que nos perdoou, que não desiste de nós. E faz com que nós não desistamos uns dos outros. Como é que Paulo fundamenta a sua fala? Ainda comigo no capítulo 4, ele diz assim: pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de tudo, qual está sobre todos e em todos vive por meio de todos. Ou seja, nós temos uma alegria, uma segurança de saber que isso não requer exclusivamente do nosso esforço humano, mas daquilo que Deus faz operando em nós. Isso é maravilhoso, isso nos dá esperança. Nós temos a esperança nesse Deus. Um só corpo, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Paulo vai trazer essa ideia de mostrar que nós estamos unidos em vários outros momentos em suas cartas. Por exemplo, aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, ele diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Lá aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Somos um só. Nosso cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que tente ocupar esse lugar
será destronado pelo Senhor. Ainda aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 6, ele diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ou seja, meus irmãos, ser parte de uma comunidade que acolhe, que integra, que ama, que chora, que corrige, que celebra com pecadores arrependidos, tem sido um desafio nos nossos dias. Mas esse é o chamado de Deus para nós. Servir, conviver, amar, respeitar as diferenças, crescer nas diferenças, desfrutar da presença do Senhor. Gente, isso acontece em comunidade, isso é maravilhoso. Concluindo essa mensagem, irmãos, Efésios 4, 15 e 16, ele vai dizer: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quais são os efeitos disso na nossa vida? Quais são os efeitos disso na Juventude Amper? Quais são os efeitos disso na Igreja Batista do Barro Preto? No ano do Senhor de 2025 para frente. Primeiro, há o impacto pessoal. Há um crescimento pessoal inerente daquele que busca o Senhor e busca viver de modo digno da salvação e que se esforça para preservar a unidade do Senhor no vínculo da paz. Segundo, há o impacto comunitário. Um crescimento em amor, um crescimento em serviço, um crescimento em cuidado, um crescimento em graça. E, por fim, há um impacto social, o referencial do amor de Deus aos perdidos. Não há transformação comunitária e social sem antes deixarmos o Senhor crucificar o nosso eu. O eu precisa encontrar o nós. Quando isso acontece, eu mudo, a minha comunidade muda, e juntos nós colocamos esse mundo de cabeça para baixo. Nós mudamos pelo poder do Espírito, pelo poder da mensagem do Evangelho que vai e transforma. Afinal de contas, foi isso que o Senhor nos disse lá em João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Isso começa aqui. E o mundo verá. Se você está nessa comunidade aqui hoje, nunca entrou numa igreja, está afastado do Senhor, ou está em dúvidas sobre a sua fé, o primeiro passo para você ser impactado fortemente pelo Senhor é pelo amor que esses irmãos têm uns pelos outros. Cuidado que esses irmãos têm uns pelos outros. Isso vai apontar para aquilo que Cristo fez por cada um deles, na sua individualidade. Alguém já disse que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu acredito que o Senhor une pessoas com propósitos específicos para revelar a sua glória. Quando o eu encontra o nós saímos da nossa zona de conforto. Nós vivemos de modo digno da nossa salvação, aquilo que nós somos chamados. Nós fazemos todo o possível para viver, para mantermos unidos no Senhor, no seu Espírito, edificados por Cristo, que é o cabeça. E crescemos de modo individual, comunitário, sendo um referencial do amor de Deus ao mundo. Eu quero fazer da minha oração nessa noite com os irmãos, a oração que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a sua igreja, em João 17, a partir do 21, que diz:
A minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Para que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas.